No empreendedorismo é a mesma coisa. Se você não faz, se é só um projeto, você não tem experiência. E aí, se você só tem a ideia, não tem essa vivência, você não sabe nem fazer a pergunta que você precisa. Porque, na boa, você chegar aqui e falar assim, como é que eu faço para abrir uma loja de roupa e ser... O cara da reserva está aqui, é insider. Quero abrir uma marca de roupa, tal, tal. O que eu faço? Pô, na boa, perguntar uma pergunta aberta dessa pro cara da insider, ele fala assim, só começa. Pronto. Essa é a pergunta de todo mundo, certo? Agora, pessoal, vamos começar o nosso Talks de hoje, que é com o Miguel Neto, nosso querido amigo. Quem vai fazer o Talks não sou eu, sei que vocês vão ficar muito tristes, não é mesmo? Mas quem vai fazer é o Pedro hoje, tá bom? O próximo eu faço. Uma salva de palmas para o Miguel, por favor. Vou explodir a cabeça da galera agora. Mandei mensagem pra ele 1h da manhã e falei, agora, nós vamos fazer o quê lá? Então, só não tem pauta, né? Não tem pauta. Aqui, só para vocês que estão visitando, a cada 15 dias a gente tem um Jab Talks, que é o que vocês estão acostumados a ver na internet, que vocês pegam aqueles cortes, né? Então vocês veem sempre alguém conduzindo ali, um host, né, conduzindo uma entrevista com um empreendedor. Então o nosso objetivo, e aí eu preciso que vocês prestem muita atenção sobre isso, tá? Evita ficar no celular, honra o parceiro, presta atenção na jornada dele, tá? E extrai o que você pode extrair para a tua vida pessoal, profissional. Todos os que passaram aqui, inclusive o Miguel agora, hoje, tem algo a contribuir com a sua vida. Eu sempre costumo dizer que a gente só não pega sacadas dos empreendedores que passam aqui ou que a gente assiste na internet se a gente não tiver sensível para escutar, sensível para sentir aquilo ali, né? Porque a jornada de cada um ensina muita coisa para nós. Vocês estão acostumados a ouvir as pessoas falando assim, ou a gente aprende pela dor ou pelo amor, né? Então como é que a gente aprende pelo amor? Quando a gente vê a jornada de outros e aprende da jornada dos outros para não cair naquelas mesmas encruzilhadas ou coisa do tipo, né? E aí, para mim, é uma honra entrevistar o Miguel aqui hoje. Chegou, então, o fatídico dia, né? E eu queria começar, cara, se você me permitir, fazendo uma pergunta que, um amigo meu pediu para perguntar. Por que você pintou o seu cabelo de loiro? Por que você platinou o cabelo? Eu acho que do meio pra frente do talk vocês vão entender o porquê do cabelo e até o porquê da barba antes, né? Antes do cabelo, não sei se vocês lembram, eu tava com a barba de mendigo. Verdade, cara, você tá com a barba aqui. Eu tava desleixado, tava destruído. Mas enfim, vocês vão entender. Parece frescura, mas é uma frescura minha, né? Então, funciona. Eu só posso fazer isso. Brincadeiras à parte, a gente queria brevemente, né, saber um pouquinho da tua jornada. O Miguel é daqui, não é? Quantos anos o Miguel tem? O que o Miguel fazia antes de fazer o que ele faz hoje? Tá? Aí depois a gente, em cima do que você for respondendo, a gente vai discorrer outras perguntas aí. Anotei várias aqui hoje. Viu? Show de bola. Então vou ser breve na apresentação. Basicamente, estou com 30 anos hoje, né? Hoje sou empresário, mas eu gosto de me titular realmente, né, de fato, como improvável, porque sou de Botucatu mesmo, nascido e criado aqui em Botucatu. Só que eu vim de uma família pobre, mas eu não vou dizer que esse foi o maior problema, porque de certa forma eu acho que a pobreza ensina bastante, né? A gente já passou por dificuldades de alimentação e tudo mais, mas isso não parou eu por nada. Eu nunca joguei isso como um trauma ou como uma dificuldade de fato, né? O problema maior que eu tive em relação à criação foi justamente a estrutura familiar. Eu basicamente não tenho, né, nenhum espelho. Não tive nenhum espelho quando se trata de família. Então, meu pai fez coisas que eu jamais quero repetir. Minha mãe fez coisas também que eu não olhava como certo. Então, eu não tinha referência dentro de casa e o restante dos parentes praticamente não tem. Né? Então, a minha família basicamente foi meu pai e minha mãe. Meu pai e minha mãe dentro de casa foi por pouco tempo. Meu pai separou da minha mãe. Mais um motivo, né? Meu pai sempre foi muito mulherengo e tal. Então, pra vocês terem ideia, eu tenho mais 3 irmãos por parte de pai, cada irmão, um com cada mãe. E eu tenho 3 ou 4? 1, 2, 3. Ó, pra você ver. Eu não sei nem os irmãos que eu tenho. Mas eu acho que eu tenho
3 irmãos por parte de pai, um por cada mãe, e eu tenho mais 2 irmãos por parte de mãe, um por cada pai. Né? Então, assim, o passado dos meus pais é um pouquinho complicado, e mesmo assim eu amo eles. Né? Isso para mim, é muito importante. Porém, é difícil você criar e tomar forma sendo que você não sabe nem para onde vai. Não é assim que a gente aprende? Quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve? Foi isso que eu entendi já quando a gente começa a ficar homem. Eu não sei qual idade que a gente começa a se entender como gente, na verdade. Porque até então, criança, você não consegue raciocinar direito, né? Você não toma as decisões próprias. Eu, pelo menos, tenho essa noção. Uma parte da nossa infância a gente até perde, né? A gente custa lembrar. Mas quando eu comecei a me entender com gente, por gente, a única coisa que eu realmente poderia me agarrar, eu escutava falar que isso era o certo, é Deus. Então, realmente me agarrava nele, só que eu ia nas instituições, por exemplo, para conhecer um pouquinho mais ele, e voltava com mais dúvidas ainda. Então, cada lugar que eu chegava, eu escutava uma opinião e não fazia tanto sentido para mim. Me agarrei em Deus e ele cuidou de mim em toda a trajetória, mesmo não tendo esse espelho, eu fui não repetindo o que eu via e foi dando certo. Ou seja, os buracos que eu já via que torceram o pé, eu só pulava eles, tomava cuidado para não errar igual, e comecei a construir minha vida. Então, assim, essa é a minha história de infância, né? Nunca foi fácil, eu nunca me achei em lugar nenhum, então, profissionalmente, por exemplo. Eu não queria ser policial, eu não queria ser médico, eu não queria ser nada. Eu queria ser alguma coisa que eu gostasse. Todo mundo falava assim, você tem que fazer o que você gosta. Eu não gosto de nada. Eu realmente não olhava, por exemplo, a profissão do meu pai e da minha mãe, era tudo uma bagunça, não tinha uma referência. Por exemplo, ser policial, eu vejo na televisão que legal. Então, sim, mas mesmo assim eu olhava e falava assim, cara, eu não quero. Médico, puta, não quero. Bombeiro, não quero. Enfim, advogado, não quero. Até eu conhecer o mundo comercial. Me tornei vendedor e, por ser vendedor, eu comecei a me relacionar muito mais com pessoas. Eu sempre fui o falador da sala de aula. Hoje no Instagram eu até uso a primeira linha lá, está escrito falador profissional, porque eu amo falar, eu amo me expressar, mas também nunca tive nenhuma vivência em alguma questão de comunicação, por exemplo, rádio, essas coisas, nunca tive essa parada. Só que com vendas eu falava muito com gente, né? E aí eu comecei em loja comercial, comecei em supermercado, com sacolinha e tudo mais, e tudo veio me destacando justamente por ser curioso e falador. Então, quando eu vi alguém de destaque, ou alguém legal, alguém que se vestia bem, alguém que falava bem, seja lá o que for, eu estava do lado dessas pessoas, tentando colher alguma informação. E hoje eu falo que essa criação minha de olhar os erros que eu vi dentro da minha casa, na minha família, e não pisar nos mesmos buracos, me fez ficar mais esperto a pegar para mim aquilo que eu via de bom nas outras pessoas. Porque, às vezes, eu não sei se isso é um fato porque eu não tive, mas quando você tem muita referência e tudo mais, você tem um caminho ali para seguir, mesmo você não tendo certeza se é aquilo que você quer. Agora, quando você não tem, você vê as pessoas e não quer, você não sabe nem o que você quer fazer, como é que é. Quando você vê algo bom, fica fácil de detectar. É uma moda do outro, né? Para quem está no 0 e vai pro 1, pro 3, é uma diferença absurda. Agora, quem está no 100 e vai pro 103, não vê muita diferença, sabe? Então, eu fui muito disso. E essa parada de falar e conversar, eu sempre consegui entrar e sair de todos os lugares, tanto ruins quanto bons, né? Eu saio e entro dentro de uma igreja, quanto eu já saí de balada e lugares absurdos. Que, na minha infância também eu fui criado no meio de droga. Né? Minha família não tem um histórico tão bom na cidade com droga e tudo mais, com tráfico e tudo mais. Então, é bem pesado mesmo a infância. Mas eu sempre me encarei como esse tal. Eu acho que eu era uma ovelha branca, pra ser bem. Porque o resto era tudo preto. Porque eu vou falar pra você, viu? É difícil ser não comparando e nem querendo ser mais que ninguém. Mas era um ciclo ali bem complicado. Mas eu falo para os primos, que eram os meus amigos. Ou eles foram presos, ou estão presos, ou mortos. Ou usuários de droga. É doideira, mas é basicamente isso mesmo. Só que isso me fez realmente fazer novas amizades. Isso me fez querer ter acesso a novas pessoas. Então, até hoje, eu tenho essa característica de onde eu chego, eu quero conversar, eu quero fazer amizade, eu quero conhecer as pessoas. Porque, de certa forma, eu fui criado no meio de pessoas que eu não queria ter ambientes. Então, novas pessoas me movem bastante. Comecei com vendas. Venda de loja, venda normal, supermercado. Nunca fui mandado embora de nenhum trabalho que eu tive. Isso aí é um título que eu gosto de falar. Porque não é currículo, não é nem experiência
que faz com que você consiga ter essa parada de não ser mandado embora de lugar nenhum, inclusive de emprego, é realmente o relacionamento. Quando você sabe se relacionar, você sabe falar, você sabe ter educação, você sabe entrar e sair, você sabe pedir demissão de uma forma confortável, você sabe conquistar um trabalho. Por exemplo, eu entrei na Ambev sem experiência nenhuma, estava competindo com 35 pessoas para entrar na área de vendas. Cara, todos eles tinham experiência profissional na Coca-Cola, com bebida, seja lá o que for. Eu era o único que nunca nem tinha trabalhado com vendas externas naquela época. Eu fui o cara que pegou a vaga. Ah, Miguel, o que você fez de diferente? Cara, eu simplesmente fui o que eu sempre fui. Curioso, vontade de aprender, e quando eu quero um negócio mesmo, eu demonstro isso. Não é... E eu tenho essa parada de não querer ser o 100% correto, a estatística mesmo. Eu realmente costumo surpreender, né, as pessoas. Por isso do cabelo, por isso da barba, por isso que... Eu sempre tive essa doideira, sabe? De quebrar um pouco o normal, sabe? Para não ser taxado de louco, eu pego leve. Então, cabelo descolorido é leve ainda. Mas mostrar essa diferença, se destacar, é o que vai funcionar. Quando você quer algo mesmo, você só precisa se destacar. Pode, para muita gente, às vezes passa vergonha, para muita gente não serve, ou as pessoas não têm coragem de fazer isso. Mas é justamente para essas pessoas que as coisas, às vezes, ou na maioria das vezes, não dão certo. Pelo simples fato de elas não serem vistas, né? Então, eu entrei na Ambev, fiquei uns 4, 5 anos mais ou menos na Ambev. Depois daí, nunca mais saí dessa área de vendas. Antes de entrar ali, eu tinha ido e voltado de alguns outros trabalhos. Sempre tive essa característica, até com venda, uma característica de... Eu não sabia, né? Eu sabia que era salário e comissão, né, no começo. Só que eu não entendi até chegar lá. Quando você chega no nível de comissão alto, a própria empresa segura você. Ela faz de tudo para segurar você, para você não ganhar mais. E eu fiquei muito revoltado quando eu cheguei nesse nível dentro da Ambev, por exemplo. E aí eles ficavam me trocando de rota, né? Então, quando eu pegava uma rota destruída, porque eu entrei lá sem experiência, eles me colocaram em qual rota? Qual rota vocês acham que eles iam me colocar? Um garoto novo, sem experiência nenhuma. Na pior rota, para não estragar e tudo mais. Aí eu fiquei, sei lá, 1 ano e pouco dentro dessa rota, fui fazendo amizade com os clientes. E cliente de botequinho, padaria, conveniência, pura amizade, cara. Só relacionamento, puro relacionamento. Foi comprando cada vez mais, foi, enfim, sendo parceiro meu e eu sendo parceiro dele, e o negócio foi acontecendo. Quando eu comecei a ganhar comissão boa, eles simplesmente trocaram a rota, eles entenderam que eu era bom nisso, trocaram de rota para fazer outra rota. E era sempre assim, eu ia numa rota, arrumava, a hora que ficava boa, colocava na mão de alguém que não tem essa característica, que seja aquele vendedor. Porque esse nome vendedor também é complicado, eu não gosto tanto desse título, porque a primeira coisa que eu penso, quando fala vendedor, eu já imagino aqueles vendedor de loja, sabe? Que você entra para comprar um negócio e vem um gavião no seu pescoço. Se precisa de ajuda, eu tô aqui. Se precisa de ajuda, eu tô aqui. Não sei o que, tal. Ele quer empurrar de tudo quanto é jeito que ele precisa bater a meta. Quando fala vendedor, a primeira coisa que eu vejo é isso. Só que eu trabalhava de vendedor nessa época e não entendi ainda que vendedor não era a minha área. E realmente um consultor, um parceiro, porque eu gostava de escutar, gostava de entender. Eu deixava de vender quando eu via que não ia fazer sentido para o cliente. É óbvio que quando você trabalha de CLT, isso é complicado e mexe com você, porque você precisa bater sua meta. Só que todas as vezes que eu vendia empurrando, eu me sentia mal. Porque eu sabia que aquilo não ia somar na vida do cliente. Sabe aqueles cálculos, assim, na Ambev eu aprendi a fazer tanto cálculo doido, onde hoje eu consigo negociar algo com alguém, eu faço tanto cálculo na sua frente, você acha que você está maravilhoso, está estourando no norte. Só que, e não é que não seja, mas é uma ilusão de ótica que o pessoal usa, porque conta com a venda já feita, enfim. Eu fazia, para vender, para você ter ideia, eu fazia cálculo de pagamento de aluguel. Sempre reclama, né, dono de bares, o cara tem que pagar aluguel, tem que pagar água e luz. Eu simplesmente falava assim, dá água e luz, aí ou o valor do aluguel. Eu vou fazer um cálculo aqui onde eu vou pagar o seu aluguel. Olha que doideira, isso é venda agressiva, a Ambev me ensinou a fazer isso. Eu chegava e falava assim, você paga 500 reais de aluguel, então vamos fazer um cálculo do tanto que ia comprar, e a promoção que a gente ia soltar, o evento que a gente ia fazer, o tanto de cerveja que ia vender, que não sei o que, tal, que dava 2 de aluguel, cara. Pode mandar. E na prática? Porque não é só eu fazer o cálculo e dar as ideias, o cara precisa executar. E esse é o problema da maioria das pessoas também. Hoje eu vejo que, hoje eu estou bem imerso nessa parada de mentoria e tudo mais, com grandes players do mercado, eu vejo que não é sobre saber, sim sobre fazer, né?
Mas enfim, todas as vezes que eu tinha esse tipo de venda, eu ficava meio mal com isso. Porque eu não estava sendo eu de verdade. Aquilo não era parte. Mas eu decidi sair pelo dinheiro. Porque eu vi que ali eu não conseguia ganhar mais do que eu já ganhava e estava ficando cada vez mais difícil. Porque chega uma hora que cansa. Você está 4 anos num lugar agressivo de venda. Chega uma hora que você não aguenta mais engolir sapo. E lá era grito de guerra todo dia cedo. Sabe? Eu lembro até hoje, não esqueço da música. Orgulhoso da vitória porque sou embaixador. Rotina básica é o nosso dia. É uma doideira. E batucando na mesa, e batuque pandeira, é uma doideira. E isso todos os dias, durante 4 anos, cara, é quase que uma morte. Você fala, não dá, não aguento mais. Foi onde começou a cair cabelo. Bastante cabelo. E eu lembro que eu saí de lá para simplesmente nada certo. Para simplesmente tentar algo novo. Assim como eu tinha feito nos outros. Só que agora eu já ganhava bem. E essa parada de ganhar bem vai mudando a cabeça da gente. A gente vai ficando mais medroso. Quanto mais a gente ganha um nível de vida que a gente sobe, mais fica difícil de você se manter em movimento. A gente estava semana passada aqui dentro do GEP falando sobre isso. Não é sobre acertar ou errar. A gente no finalzinho da palestra estava falando sobre aquilo. Não é sobre acertar ou errar, é sim sobre se manter em movimento. Porque se você errar, tá tudo certo, cara. A questão é que você não está parado. Vocês já ouviram falar daquele o lutador que ganha a luta, na maioria das vezes é aquele que sabe apanhar e fica de pé? Porque se ele sabe apanhar e fica de pé, se mantém em pé, ele é resistente, uma hora quem está batendo cansa. E ele não vai precisar de tanto esforço para derrubar aquele cara cansado. Então, no empreendedorismo, na vida profissional, para mim é assim também, é saber ficar de pé e se manter em movimento. Saí da Ambev, fui tentar várias outras coisas. Eu tentei tanta coisa já que é até difícil de falar. Minha esposa está aí, a gente se conhece há 13 anos, praticamente 12, 13 anos. Tem 7 anos de casado, se eu não errei as datas, então, aí, pronto. Eu vou apanhar em casa. Eu só estava preocupado com essa parte na hora de me apresentar. Não errar a data de casamento e tudo mais. Então, a gente se conhece faz muito tempo e ela viu muito isso de mim, de simplesmente mudar. Ela ficava louca, porque ela ela é do financeiro, ela é da pessoa pé no chão, ela é da pessoa do controle. E aí, casa com descontrolado igual, eu acho que é por isso que dá certo, né? Porque um segura o outro. Mas hoje eu falo que se eu não tivesse ela para ser essa parada de controle, talvez as loucuras que eu tenho, que eu sou, poderiam me derrubar, poderiam me prejudicar. E eu acho que a medida certa de que ela deixa eu ser louco e as coisas que ela não deixa eu fazer fez com que a gente chegasse onde a gente chegou. Porque ela nunca falou não para mim de fato, ou nunca torceu por mim. Ela sempre mostrou que estava ali. Às vezes ela não acreditava tanto quanto a empresa, que é a primeira empresa que eu montei, e não montei também, peguei rodando já, mas comecei a remontar tudo de novo. Que daí eu fui sentir o que é ser dono de um negócio, o que é empreender de fato. E a gente fala, o empreendedor ele pode ser CLT também, a gente sabe disso. Mas quando você tem o negócio na sua mão, a máquina na sua mão, é diferente. É diferente, aí uma pessoa que nem eu, que gosta de testar e validar um tanto de coisa, que não tem medo de gastar tempo, gastar dinheiro, vamos testar, vamos movimentar, vamos ver o que dá. Ah, mas tá dando errado para todo mundo. Esse dia eu tava falando com o Du. O tanto de pessoas que fala para mim que o meu projeto é fazer uma parada lá no Mercado Livre e tudo mais, tal, e o tanto de gente que fala para mim, não funciona desse jeito. Aí eu falei assim, então, mas me explica por que não funciona. Ah, porque eu não consegui. Eu falei, aí é um problema seu. Ah, mas ninguém conseguiu. Eu falei, aí é o problema de todo mundo, porque eu posso não conseguir também, mas eu vou ter que experimentar. E pode ser que quando eu fizer, né, a sorte esteja do meu lado e o negócio aconteça. Porque quando você fica encanado, eu tenho muito disso, de ouvir o coração. Quando você fica muito encanado com as coisas, simplesmente vai. Às vezes não faz sentido nenhum. Só pra vocês terem ideia, eu tirei férias agora, né, recentemente, como é que eu falei pra você? Aposentadoria por invalidez. Vocês vão entender até o final. Mas eu fiquei em casa. O pessoal da Hometech tá sabendo disso aí, porque eu estou gastando uma bala com eles lá. Eu estou montando um estúdio lá em casa, praticamente, de jogo, de game. Vocês têm noção? Eu estou com 30 anos. Eu já fiz tanta coisa. E empreendi, eu já tive uma empresa que faturava acima de R$1 milhão por mês. E aí eu me dei conta nessas férias que eu esqueci de curtir, tipo, essas paradas de game, que todo mundo faz lá na adolescência e tudo mais. Falei, já que eu vou tirar um tempo de recuperação de mente, eu preciso de algo que não me deixe conectar com o mundo real. Tem algo melhor do que um metaverso para fazer isso?
Tem gente correndo disso hoje. Mas a questão é, nada é tão ruim ou tão bom. O que importa é você realmente saber usar aquilo. Né? Para mim, hoje está sendo a mão na roda, porque eu consigo realmente manter o pé no chão, manter em casa, não pensar em ficar inventando uma nova sarna para se coçar, porque eu sou muito bom nisso. Quem tem essa característica se torna empreendedor, desculpa a palavra, mas ó, quem está do lado sofre. Você não quer parar, toda hora com oportunidade de negócio. Aí quando você dá certo um negócio e faz dinheiro e as pessoas vêm, não é só as suas ideias que te perseguem. Às vezes as pessoas chegam querendo dar ideias para você, porque ela confia em você, ela vê o seu resultado e quer que você faça junto com elas. Enfim, aí fica difícil você correr, porque quando as pessoas chegam a falar do negócio dela, você tem, porque no dia a gente tem isso. A gente escuta falar sempre de novos negócios, e eu não tenho dúvida de que todo mundo que eu conversei aqui já me apresentaram novos negócios, bons negócios, negócios com futuro. Né? Então, você empreender e ter essas ideias e falar não nessas horas é muito louco. Eu aprendi isso recentemente, porque eu não sabia falar não, eu simplesmente deixei o flow rolar e implementar. E esse foi o meu maior erro, mas voltando só para a gente passar de tópico, senão vai ficar só nesse, eu vim dessa raiz de quem não tinha referência do certo, só fui tomando cuidado com os errados que eu já via, e eu faço isso até hoje. Então, por exemplo, quando as pessoas falam para mim, não, Miguel, ninguém conseguiu fazer isso, eu não consegui fazer isso, eu falo, como é que você fez? Olha que doideira. Ah, eu fiz assim, assim, assado. Beleza. A chance de eu fazer igual ele fez é zero. Eu já começo fazendo diferente. Ah, Miguel, mas tem coisa que não dá para mudar. Tem, mas, poxa, peraí, é só olhar. Se ele tomou essa decisão para montar algo, o que ele estava vendo na hora? Vamos pensar agora. Eu não tinha nada, agora eu já tenho o que esse cara tomou de decisão, eu já tenho referência. E se deu errado, eu quero saber como é que foi até dar errado. O que virou, talvez, do positivo para o negativo ali, que não funcionou. Quando eu localizo isso, aí eu choro de dar risada, porque às vezes são negócios mais simples do mundo. E a pessoa simplesmente ela desistiu. Você já viu aquela imagem como é que chama aquele cara que minerador lá? Ele tá lá batendo na pedra e falta só mais uma batidinha para ele alcançar o ouro, o tesouro, e ele desistiu. Basicamente é sempre isso que acontece. Às vezes o cara só tá cansado. Lembra que eu falei? Aguentar apanhar, aguentar ser resiliente, contínuo, até as coisas darem certo. A maioria das pessoas não tem essa característica. Eu acredito bastante que quem apanhou na infância tem explicações, inclusive científicas para isso, né? Quem mais apanhou são os mais resistentes a suportar o mercado. Cara, você falou da velha. Fala com o braço apanhar só cada poste de couro. Mas o quanto você apanhou, né? Pode ser pancadinha de leve. Mas se ficar tempo apanhando, é uma coisa de calejar a mão. Quem caleja a mão é porque todo dia pega na enxada e tudo mais, na colheita, seja lá o que for, academia. Mas é a somatória de pancada. E não precisa ser forte. Pode ser leve, mas a somatória delas vai fazer o calo acontecer. O que você faz hoje, ou o que você estava fazendo há pouco tempo atrás, né? Porque agora você está de férias por invalidez, né? O que você estava fazendo? O que você estava trabalhando? Vamos lá. Aí eu contei, desde quando eu montei, né, meu negócio. Que negócio foi esse? Internet. A gente estava anteontem conversando sobre isso, ontem, sobre eu ter estudado um tanto de coisa, mas um tanto de coisa na internet, porque eu via vendas, eu via que a internet estava cada vez mais forte. Isso antes de pandemia, antes de tudo lá. O digital já era uma realidade. Eu estava ali curiando mais uma vez, querendo entender mais sobre a área. Eu conheço o Léo ali de outros cenários, de tentativas de negócios e tudo mais, então sempre me mantive em movimento. E o digital era uma parada que eu olhava e falava assim, caraca, isso aqui não tem fim. Eu não sou... Tem gente da minha família que às vezes até acha que você mexe com... Você ganha dinheiro na internet, você é um TI da vida, né? Você conserta o Wi-Fi dela, né? A gente tem dessas também. Mas, cara, eu sou um... Como é que eu posso falar? Quando a pessoa não tem estudo, é o quê? Deu branco? Não, quando ela não tem. Analfabeto. Eu sou praticamente um analfabeto digital. Miguel, mas você ganha dinheiro na internet. Eu falei, pois é, porque eu aprendi a usar uma ferramenta, ou duas, ou três, ou 10 que seja. Mas eu não entendo de tudo. Por exemplo, os meninos falam de inteligência artificial, eu fico boquiaberto, que é muito louco isso.
Porque é complexo? Não, é porque ele sabe usar a ferramenta e eu não sei. Simples assim. Mas, por exemplo, vou dar um exemplo. Advocacia, medicina. Mas é complexo? Na minha visão, não. É que a pessoa estimulou o tempo da vida dela para aprender aquilo. Eu não. Então, para mim, é. Agora, nada é muito difícil para as pessoas e nada é tão fácil. Basta você querer, saber o que você quer e ir para cima. O TDAH me pegou aqui. Qual que é o foco da pergunta? Você estava vendendo produto digital. Isso. E aí eu entendi que o digital era um caminho e testei várias coisas. Desde vender como afiliado lá atrás, desde mercado financeiro, né, com trade, não sei o que, também já fui dessa. Cara, eu acho que vocês estão falando com um cara que, se vocês se consideram um cara que gastou muito dinheiro com curso, vocês estão conhecendo um outro loucão aqui que eu não sei. Se eu vou tentar fazer uma contabilidade para ver o quanto eu já gastei comprando curso de qualquer coisa para aprender na internet. Eu já comprei muita coisa. E já fiz muita coisa. A questão é, como eu disse, não é sobre saber e sim sobre fazer. Na maioria das vezes eu estou aprendendo, eu acho lindo e maravilhoso. Eu começo a fazer, eu desconecto. Então eu entendo que aquilo ali não é para mim. Isso me fez, eu não contei sobre escola, né? Mas, por exemplo, eu não repeti nenhum ano do ensino médio fundamental e ensino médio. E eu decidi não fazer faculdade. Por que eu não fiz faculdade? Porque nessa época eu não sabia o que eu queria. Eu vou fazer faculdade de quê? Quando a gente olha que doideira, eu não acabei de falar para vocês que a gente compra cursos e não sei o quê, e eu fiz isso várias vezes. Quando você compra algo é porque você já sabe o que você quer. Aí você começa a fazer, você vê que não é aquilo. Se você já sabe o que você quer e depois começa, você vê que não, você desencaixou, você imagina sem saber o que quer. Então eu nunca fiz faculdade até hoje. Pode ser que isso mude, tá? Mas é outro nível de pensamento meu agora que eu tenho. Mas na minha vida hoje eu não sinto dificuldade nenhuma por não ter faculdade. Eu até brinco com a minha esposa porque foi muito louco. Quando eu comecei a empreender de fato, é que eu vi o que era estudar. Eu acho que é difícil uma pessoa que faz faculdade estudar mais que um empreendedor. Miguel, mas eu sou e eu não estudo. Eu falei, então você está com os dias contados. Porque não tem como. Eu não te falei que movimento é o que vai fazer o negócio acontecer? Como é que você vai se manter em movimento se não atualiza? Você vai, sei lá, vamos citar o exemplo do lutador de novo, os mesmos golpes que você dá em alguém, chega uma hora que ela decora. Né? Então, assim, você tem que inventar golpe novo, você tem que se manter ali. Hoje eu estudo de uma forma absurda. Mas, voltando, eu tentei muita coisa no digital porque eu via que ali era o futuro. E eu olhava o Mercado Livre, os marketplaces, como algo muito mais difícil, porque eu entendia que aquilo ali era quem já tinha o produto, já tinha um determinado negócio e ia para lá. Eu não entendi esse mundo de que uma pessoa simplesmente se torna vendedor do Mercado Livre. Por quê? Tem pessoas que têm loja, marcas, produtos e não sabem se comportar na internet. Eu não olhava por esse lado. Eu achava que esse marketplace era justamente conectando os donos de empresa ou marcas lá dentro. E eu nunca olhei. Beleza. Saí da Ambev e fui fazer outras coisas, até que eu entrei como representante comercial de novo em cosméticos. Cosméticos profissionais, direto para salão de beleza. Então hoje na região aqui eu conheço, acho que todos os salões, que faz um tempo que eu estou fora da rua, então pode ser que tenha novos. Mas eu fiquei muitos anos ali atendendo o salão com marcas. E a mesma história. Eu chegava no limite de comissão, de grana, eu tinha que sair daquilo, pegar uma outra marca, porque não faz sentido. A minha região é essa, é uma região pequena. Pequena, eu falo em relação a salão de beleza, porque como eu não era multimarcas, multimarcas tem produtos de vários preços, né? Desde entrada até o top. Ou às vezes mais entrada e meio ali, né? De marca, de preço. Eu era sempre de Truss, Netum, Italian, marcas já mais caras, mais conceituadas para salão mais estruturado. Tem um preço mais alto. Então, eu não tinha tanto salão assim para atender aqui na região. Então, eu não tinha como aumentar o meu ganho, porque eu não tinha cliente com estrutura para aquilo. E a minha rota, quando eu peguei aqui, era ruim pra caramba, justamente por isso. Só que, mais uma vez, eu comecei a lidar com o meu cliente de forma diferente e analisar como é que eu fazia para esses salões crescerem. E realmente começou a crescer. E eu fui ficando um dos maiores vendedores da Neton, por exemplo, que eu fiquei mais tempo, numa rota absurdamente ruim. O pessoal de Bauru penava para pegar eu aqui em Botucatu, pra você ter ideia. E lá tem quantos salões? Né? Então, o que começou a acontecer? Esses clientes que compravam bem, a empresa pegava para atender direto.
E eu ficava, como diz os cariocas, desculpa o YouTube, né? Eu ficava de xereca. Eu ficava lá. Falei, cara, não é possível um negócio desse. Aí eu simplesmente ia lá e trocava de marca para começar um novo projeto. Eu sempre fui assim. Eu acho que melhor do que você construir algo legal é você se manter construindo. Eu, pelo menos, gosto. Eu gosto de construir, depois de um tempo soltar aquilo, construir de novo, depois de um tempo soltar aquilo, construir de novo. Que nem a minha empresa, a gente vai chegar lá, mas chegou num momento onde eu falei assim, cara, e agora? O que tem de divertido pra frente? E eu não consegui ver nada. Mas enfim. Nesses cosméticos aí, eu recebi uma proposta de um cara daqui de Botucatu. Ele era franqueado da Truss, uma marca bem grande também. E eu não acredito em sorte, né? Mas foi nessa época que a Truss tinha acabado de dar um boom em marketing. Então ela estava muito forte. Mas esse cara era franqueado de Botucatu. Então a região era muito pequenininha também, a franquia era muito pequenininha, o poder de compra era muito pequeno. Mas mesmo assim eu aceitei a proposta porque minha filha estava chegando. Minha esposa estava grávida e eu ficava viajando bastante. Nesse caso, nessa mudança, eu viajaria menos. E o que aconteceu? Vitão, vê o telão aí para nós aí que desligou aqui. Vai sem telão mesmo, vou continuar. Beleza, minha esposa ficou grávida, minha filha estava vindo e eu simplesmente recebi a proposta de ficar mais em Botucatu, porque a franquia era daqui. Eu falei, pô, fechou. E essa pessoa até participou do JEB há um tempo, o Paulo. Ele participou aqui do JEB e eu lembro de falar isso para ele. Eu falei, Paulo, eu vou aceitar, e ele não tinha falado nada. Ele tinha perguntado quanto que eu aceitaria, né, trocar, porque eu era o maior concorrente dele. Então, ele ganharia em todas as partes. Primeiro, tendo um cara que tem uma carteira de clientes boa aqui na região, eu colocaria dentro do negócio dele, e ele não teria mais concorrente. Porque desde que eu saí da Neto, não colocaram mais vendedor, para vocês terem ideia. Porque o relacionamento meu arrastou os meus clientes para outra marca. Então hoje eles atendem por WhatsApp. Então o Paulo, tipo assim, além de conseguir um parceiro bom, ele matou o concorrente dele. E nadou de braçada aqui na região, por ter me contratado. Só que eu tendo noção disso, mesmo assim eu simplesmente falei, cara, eu aceito pelo mesmo salário, fixo. Só que eu não quero que você limite minha comissão. A gente vai seguir, você vai crescendo, eu vou crescendo também, vamos embora. E aí eu lembro de falar para ele exatamente nessas palavras. Eu falei assim, cara, eu tô bem cansado, para ser sincero. Porque eu queria fazer algo próprio. Eu queria colocar a minha mão em algo ilimitado, sabe? Em algo grande. Eu queria fazer algo grande. Eu queria participar de algo grande. Sabe quando você vai sentindo que Botucatu, sua casa, não é mais... Não por Botucatu, porque eu nunca senti isso de fato, mas quando você vê que o ambiente que você tá já tá pequeno para você, você precisa de mudar, você já não aguenta mais aquilo, você precisa de coisas novas. E o meu novo até então era dinheiro como vendedor, mas ali eu falava para ele, cara, não, eu quero realmente construir, eu gosto de construir, eu quero construir algo de valor. Só que sendo colaborador é difícil. Porque para construir algo de valor sendo colaborador, você precisa que o seu líder, ou diretor, ou sei lá, seja da empresa, presidente, tenha esse mesmo valor que você. Porque se for só pelo dinheiro, é justamente por isso que ele está tirando o seu melhor cliente de você atendendo o próprio, porque o princípio dele é dinheiro. O foco dele é dinheiro. É exatamente pelo foco dele ser dinheiro que ele te troca de rota para uma pior e te pagar menos comissão. Agora, o meu não era dinheiro. Eu já vi ali. Eu só queria construir algo que fluísse, que fosse a longo prazo. Eu estava cansado de ficar recomeçando. Lá na infância eu tive que mudar várias vezes, na traição do meu pai com a minha mãe. Aí depois muda de cidade, depois muda de cidade, depois muda de cidade. Cara, não dá. Eu preciso construir algo a longo prazo. E o Paulo não entendeu nada. Assim, tá, tô te contratando só pra gente fazer negócio aqui mesmo, você tá querendo construir algo de valor, eu não sei como é que você vai fazer isso aqui, mas beleza, vamos embora. Comecei com 3 meses, eu vi tanta coisa dentro da empresa dele, porque eu acho que essa parada de errar muito e tentar muito, inconscientemente você vai pegando raízes e percepção, mais uma vez o buraco, ó, percepção de erros que você cometeu ou coisas que outras pessoas cometeram, você vai colecionando essas coisas do seu HD, e tudo aquilo que você vai vendo vai ficando mais difícil de você errar ou mais fácil de você detectar as coisas erradas. Então, nesse momento ali do Paulo, eu entrei dentro da empresa dele e comecei a ser muito útil na empresa. Eu sentia que isso estava sendo muito louco. Por quê?
ele realmente foi me dando abertura. Em pouco tempo a gente já foi aumentando nível de vendas, as coisas já começaram a melhorar, o faturamento mensal já começou a subir e tudo mais. E nessa de ficar olhando, e o digital também, estudando e tudo mais, eu detectei que a trend estava lá, na internet, estava lá no Mercado Livre, nos marketplaces. E eu falei, pô, peraí, agora eu tenho acesso a um produto onde tem muita gente procurando. A demanda está alta aqui. Eu até brinco, quando eu cheguei, tudo era mato, né? Porque tinha gente fazendo ainda com trans no Mercado Livre? Tinha. Só que, tipo, cara, pensa nas piores fotos. Sabe quando a pessoa põe qualquer meia, quando abre pega uma vermelha, pega outra preta e sai andando? Era tipo isso que eles faziam no Mercado Livre. Pegava qualquer foto lá, um copiava a foto do outro, colocava lá. Só que eu tinha esse estudo todo, eu consegui perceber o tamanho da demanda com pouca gente fazendo e de qualquer jeito. Aí eu endoidei. Só que como é que eu falo pro Paulo, que é chucro também, que já tinha tentado, que a Lúcia é o bicho mais louco que tem na face da Terra, é a Lúcia. Ela não para, ela tem ideia de 5 em 5 minutos, a bicha é mais doida que eu. E ela já tinha tentado fazer e não deram certo, já tinha tentado vender na internet e não tinha dado certo, enfim. Eu já cheguei num local onde eles tinham ferida com esse negócio de online. Só que eu cheguei pra ele e falei assim, ó, eu sei que ele não queria fazer porque tinha medo. Ah, cara, já fiz isso aí, não rolou, não deu certo. E eu provei pra ele, falei, ó, é o seguinte, eu estudei aqui, funciona assim. A gente anuncia, se a gente vender, o dinheiro cai pra você, se a gente não vender, o estoque fica aí, você já tá com o estoque parado aí, pô, é só tentar. E eu não vou deixar a rota sem fazer, eu vou atender os meus clientes, vou fazer isso de final de semana, de noite. Beleza. Gente, demorou uns 3 meses aí. No terceiro mês, na verdade, a gente começou essa ideia. Demorou um mês, para eu montar uma estruturinha, de começar a subir produto lá dentro. O primeiro mês deu 9 mil reais de faturamento a mais no faturamento da empresa. No segundo, 37 mil. E no terceiro, 119 mil de faturamento. Já tinha passado o faturamento que ele tinha aqui na região. E eu convenci ele de fazer isso justamente explicando 100% do negócio para ele ficar tranquilo. E eu protegi ele de todos os riscos. Eu falei, cara, eu não vou pegar R$1 disso aqui, esses 3 meses de teste. A gente vai testar esse mecanismo que eu vou montar. Se ele funcionar, em 3 meses a gente continua. Se ele não funcionar, a gente para. Eu não vou te cobrar R$1 disso. Todo o dinheiro, todo o faturamento que vier vai ser 100% seu. Ou seja, se eu faço uma proposta para qualquer um aqui hoje, eu vou pegar o seu negócio, eu vou montar na internet, com o estoque que você já tem, você não vai precisar investir nada, eu vou investir meu tempo, eu vou preparar tudo. E eu vou te explicar tudo, nos detalhes, bonitinho, número por número, para você não assustar, porque eu tinha que mexer com dinheiro. Como é que você fala não? E se der errado, a gente para. Se der certo, a gente continua. Eu não vou cobrar nada. Só depois que der certo, a gente validar isso, a gente negocia. Com 3 meses, 119 mil, o que você acha que o Paulo falou? Não, vamos continuar. Aí sim eu falei, eu falo que foi uma decisão esperta minha, mas depois eu vi que não foi tão esperta assim. Eu falei para ele, beleza, quero continuar, mas agora eu quero parte do negócio, quero ser seu sócio. Assim foi feito. Me tornei sócio da empresa dele, só dessa parte da internet, porque essa foi a minha proposta. Falei para você ficar mais assustado ainda, que ele demorou uns dias para me responder ainda. Falei, só que agora eu quero parte do negócio. Eu não vou contar as porcentagens, que eu acho que não é necessário. Mas o negócio ainda é super aceitável para ele. Poxa, era um dinheiro que ele não via, pô. E eu ficava pensando, falei, cara, é recusável a proposta, vai aceitar na hora. Ele demorou uns dias para me responder ainda, mas aceitou. Beleza. O que ele não sabia era, se eu estava fazendo isso testando a ferramenta, o que viria depois? Eu queria a sociedade justamente porque eu sabia que o futuro ia ser mais louco. Porque nesse tempo, 3 meses de vendas, eu falei, cara, eu não fiz 3% do que dá para fazer e já chegou em 119 mil. Essa parada vai voar. Dito e feito, com 1 ano mais ou menos de empresa, a gente já tinha passado R$500 mil de faturamento mês. Só de internet, gente. O que eu fiz de diferente? Porque aí eu fiz muita coisa, né? Mas vai ficar massivo o negócio, que nem ler o mesmo livro 2 vezes, por exemplo. Você já sabe onde é que tá as coisas, então eu já sabia os anúncios, tudo que fazer. Porém, o que eu fazia de diferente era, agora eu já tinha mais noção de mercado, mais noção ainda de mercado livre, eu comecei a pegar referência de concorrentes e ir melhorando o que os concorrentes de outras marcas estavam fazendo.
poxa, eu sei que o cliente desse produto é isso, isso, isso dava bastante cliente. Então, qual que é as dúvidas que esse cara tem? Então eu vou fazer com que o meu anúncio seja o mais autoexplicativo possível. Eu vou fazer com que minha foto dê para entender o que está escrito no logo do produto, para diminuir as perguntas que eles fazem ali, porque eu era sozinho. Eu cheguei até 200 mil reais de faturamento mês, sozinho. Quando eu falo sozinho, era eu que respondia cliente, era eu que subia anúncio, era eu que fazia publicidade, era eu que embalava, era eu que postava, era eu que comprava, era eu que organizava estoque. Eu fazia de tudo, menos ficar em casa. Doideira isso, né? Mas foi uma das fases mais doidas da minha vida, assim, que eu falo pra vocês, não vou mentir, foi uma das fases mais divertidas que eu tive, porque pela primeira vez, aquela sensação de que eu vim de um lugar onde eu era o diferentão, eu simplesmente não queria aceitar aquela realidade nem nada. E quando eu cheguei ali, eu já tinha uma moral com a minha família, sabe? Aliás, sempre tive. Sempre fui o pai dos meus irmãos, por exemplo. Eu sou o mais novo, mas todo mundo sempre contou comigo. Eu sempre fui o pai dos meus pais, que até hoje meus pais querem conversar. Minha mãe não mais, né? Porque minha mãe é falecida. Mas o meu pai até hoje conversa comigo sobre coisas da vida e eu posso, e é muito louco isso, poder ajudar seus pais. Então eu tive essa característica de pai muito novo. Só que quando você acerta financeiramente, que daí não é só o que você tem, mas você acaba tendo poder, você começa a ver que o que você está fazendo está dando rentabilidade, uma. Três, né? Ou você se corrompe ao que você está fazendo, você fica deslumbrado com o dinheiro que você está fazendo, e aí você conhece aquilo que já está dentro de você, mas você não tinha poder para aquilo. Né? Que tem gente que fala que dinheiro muda as pessoas. Eu não acredito nisso, aprendi com o Kaiser, ele me explicou como é que funciona essa parada, e realmente eu comprovo que o dinheiro não muda as pessoas, o dinheiro potencializa aquilo que elas já são. Né? Então, quando você vê uma pessoa que ficou rica e ficou prepotente, é que ela já era, pode ter noção disso aí. Pesquisa aí, lembra de alguém, você já vai ver. Em algum momento você já viu ela meio metida, não sei o quê, mas com dinheiro ela mostra para mais gente, e num nível muito mais alto, aparece mais. Mas enfim, ou você se corrompe, ou você se destrói, porque eu simplesmente, foi isso que eu fiz, ou você sabe lidar com essa situação. Eu falo te destruir porque, como eu disse, eu ficava menos em casa do que qualquer outra coisa. Eu dava menos atenção para minha esposa, para minha filha, do que qualquer outra coisa. E aí eu entendi que não era o resultado que me motivava. Era realmente elas que me abasteciam. Você já imagina? Minha filha é recém-nascida, assim, novinha, hoje meu filho tem 4 anos. Minha filha é novinha e o sentimento meu é absurdo, cara, por ela. Eu amo ela de paixão. Tudo que eu queria é ficar com ela. Mas eu tava caindo na cilada, eu tava preso na cilada de que, tipo, eu tô construindo um futuro melhor. Tô construindo um futuro melhor. Quando eu me dei conta, eu tinha passado de 1 milhão de faturamento por mês, a conta bancária já estava legal, estava tudo propício o financeiro. Aquilo que nunca teve, eu tinha. Eu vou te falar, a sensação assim mais óbvia sobre vencer na vida que eu e ela já teve, porque a gente conversava isso antes, é a sensação de poder comprar aquilo que você quer comer. Aquilo que você vê um lanche e fala, eu quero, vou comprar. Ah, eu quero uma pizza, mas é cara, eu vou comprar. Se você tiver dinheiro para comer o que você quer na hora que você quer. E aí eu fui conquistando essas coisas, só que isso eu não entendia, isso foi ficando superficial e eu não percebi. Aí as coisas vão ficando cada vez mais caras, mais caras, mais caras, mais caras, você vai querendo coisas mais caras, você vai trabalhando mais. Mas já não estava na hora de eu voltar, eu já tinha, de certa forma, feito o pé de meia, voltar a viver em casa? Voltar a ficar mais com a minha família? Era a hora já de eu entender, porque o dinheiro já não era mais um problema, certo? Eu achava que era o dinheiro que faltava, não faltava mais, beleza, óbvio. Só que você não consegue. Cada vez mais você vai crescendo como empreendedor, você vai ficando um bichão. Ixi. Só que eu tinha medo até, porque as pessoas olhavam para mim com o olho de cifrão. Era olho de cifrão, absurdo. E aí o que eu fiz? Me escondia. A minha empresa fez todo esse barulho aqui. Eu não sei se tem tantas empresas em Botucatu que faturam mais de 1 milhão. Que faturam mais de 1 milhão por mês. Se tem, são as maiores, vamos pensar assim. Eu fiz tudo isso e não tinha uma placa lá na frente. Não tinha nada, eu simplesmente me escondia. Eu só trabalhava com online, então ninguém precisa saber que eu estava ali. Era praticamente dentro de casa fazendo todo o negócio na internet. Ainda mais com o Fulfillment agora, gente. Você negocia com a fábrica, ele vai lá para São Paulo no estoque. Eu só preciso de um escritório para fazer todas as vendas e tudo mais, você não precisa se importar com logística. Eu simplesmente fiz tudo isso meio que sem holofote. Só que essa parada de não querer holofote também não queria me enturmar.
Eu falei pro Pedro no primeiro dia do GEB. Falei, cara, eu sei que vocês existem há anos. Eu já recebo convite de vir para cá há muito tempo. Eu nunca tive vontade. Eu sempre achava que eu ia chegar... Olha, gente, a diferença de hoje. Na boa, é muito gostoso. Eu amo vir para cá, conversar com vocês. Eu novo. Tem muita gente que é mais velho que eu, que de idade. E poder compartilhar um pouquinho do que eu aprendi, um pouquinho do que eu vivi lá fora. Às vezes seja cansaço que você tem, às vezes não é cultura que você tem, seja lá o que for. Mas às vezes eu vou para São Paulo, Alphaville, me turmo com essa turma com Kaiser e tudo mais. Você aprende cada coisa, você vê um mundo tão diferente desses caras lá, que eu olhava pro Botucatu e falava assim, cara, que doideira isso aqui. Não é porque a Botucatu é uma cidade pequena, não é possível que não tenha gente que está interessado no mesmo que aqueles caras estão. Sabe, se enturmar, ser parceiro, empresa de empresa, o famoso B2B. Só que B2B de cultura, de ideia, de conhecimento. Não tem em Botucatu. Aí eu me lembrei do Pedro. Ah, e eu vou falar, foi por puro interesse também. Porque eu tinha o acesso ao Kaiser e eu tinha acesso a trazer o Kaiser para cá. Ou levar ele em qualquer lugar. Eu poderia ter feito em São Paulo essa palestra dele. Eu simplesmente... eu até falei para a Bruna várias vezes que eu não ia fazer. Eu falei, não sei fazer evento, não vou mexer com isso, não vou me estressar. Tem tanta coisa para resolver, não sei fazer evento, não vou... É estressante ou não é fazer evento? É ou não é, Dri? Ô, Dri, estressante fazer evento? Assim, um pouco, né? Um pouquinho, né? Não posso falar que é, senão você sabe quem vai acabar me tirando. Eu dava até risada, mas era uma risada de alívio quando eu via esse pessoal correndo. A Dri ficando doida, o Pedro, aquela correria toda. Pedro estressado, gente. Quando eu cheguei lá 8 horas da manhã, 7 e pouquinho, 8 horas, o Pedro tava soltando fumaça dos ouvidos. Eu simplesmente, ele falou comigo, eu dei as costas e falei, graças a Deus que não é eu. Né? Pegou a bomba e fez o negócio acontecer. Mas enfim, fazer evento, eu nunca tinha feito e eu tinha certeza que eu ia me estressar mais do que fazer um negócio legal pra mim, mais uma vez. O evento poderia ter ficado maravilhoso, eu fazendo sozinho, né? Quem sabe? Agora, como é que eu estaria nesse processo? Eu estaria melhor ou pior? É mais fácil não mexer com esse negócio. Então eu decidi que não ia fazer. Lembrei do Pedro que ele tem esse negócio de... Fui procurar, falaram que ele tem esse conhecimento de evento. Eu vim pro GEB só para oferecer para ele. Falei, cara, eu preciso trazer esse cara para cá. Eu tenho a possibilidade, eu preciso trazer ele para cá. Faz sentido para você? Faz. E aí a gente começou a conversar, e aí eu vim aqui só para falar isso. Vim numa vez, aí vim na segunda, aí vim na terceira, aí na quarta eu vim assinar o contrato. E aí eu vim vindo, às vezes eu não consigo vir na quinta-feira, porque quinta-feira é o meu dia mais lotado de coisa para fazer. Eu troquei bastante coisa, mas tem quintas que não dá. Mas estou aqui até agora. Basicamente, o que eu fiz como profissão e deu certo é o mesmo lá do princípio. Me relacionar com pessoas. Na internet só mudou um pouquinho, porque relacionar com pessoas na internet é bem diferente, tá, gente? Dá para se relacionar, mas é a mesma frieza de você fazer uma ligação para a pessoa. Olho no olho é absurdo. Olho no olho é absurdo. Porque, como eu disse, não é sobre saber, é sobre sentir. Olho no olho faz com que você sinta as pessoas. A pessoa pode contar uma história triste na internet e você se comover. Ela não precisaria nem de 50% dessa tristeza toda se ela estivesse pessoalmente com você, dependendo da situação. Porque existe esse tipo de conexão. Eu fui entendendo isso. Só que o que me fez brilhar os olhos? Essa parada de pessoas. Porque, de certa forma, a internet eu não tenho essa conexão, mas eu tenho com a minha equipe que faz essa parada acontecer. O Paulo veio aqui falar sobre a Disney e tudo mais, tal. E eu peguei o microfone para falar assim, cara, é muito verdade isso, porque, de certa forma, aquele segurança que teve a ideia do autógrafo e tudo mais, cara, mais uma vez, eu vou falar para vocês, é o segurança da Disney que teve a ideia. A Disney hoje é famosa por vários motivos, mas esse mundo Disney é brilhante justamente por conta das pessoas criando coisas brilhantes lá dentro. Não dos diretores, não dos gerentes, não dos supervisores, e sim da ponta, do ataque de qualquer empresa. Aí eu falei para o Paulo, se você tem essa noção, você tem a apresentação e tal, então o fato é um princípio bíblico isso aí. É sobre servir. Por quê? Como é que você estimula um segurança desse a ter uma ideia dessa? Simplesmente chega essa ideia para ele faz, o negócio dá certo, sendo que ele não tem estímulo.
Você imagina se ele estivesse num lugar totalmente gelado. Você acha que ele teria essa vontade de servir o cliente dele, aquela menininha, tão bem desse jeito? Mas esse cara tem estímulo de cima. Eu vi uma foto esses dias que eu até achei massa, do exército, né? O líder fazendo flexão com um monte de gente debaixo da chuva. Aí ele tava falando assim, o líder é pela equipe, e a equipe é pelo projeto, pelo processo, né? Pela guerra. E assim, os pontas, eles estão lá para fazer o negócio acontecer. O líder não tá para fazer o negócio acontecer. Tá para suprir todas as necessidades da equipe dele para que o negócio aconteça. Enquanto você... eu já tô, né, tô apresentando, mas tô indo para frente. Né? Enquanto a gente não entender que o mais importante não é o projeto. Tá todo mundo assim, o projeto é importante, mas não a meta. Cara, mete a meta lá e vai. Agora, mete a meta e se importa genuinamente com quem está com você no processo. Um dos motivos de eu desconstruir a minha empresa, porque é essa parte triste do negócio, acho que você ia fazer essa pergunta, não sei, eu construí isso que me deu muito dinheiro e, como eu disse para vocês, eu me perdi, eu fui virando uma máquina de trabalhar, uma máquina de fazer dinheiro. E por um tempo eu até conversava com Deus, questionando se eu não estava sendo o jovem rico da Bíblia, porque, de certa forma, eu já fazia tanta coisa, buscava tanto a Deus ali naquele momento, que eu não sabia o porquê que aquilo estava acontecendo comigo. E aí eu questionei Deus de fato, falando assim, será que é porque eu estou com dinheiro agora? Será que é porque eu preciso entregar esse dinheiro para os pobres, modo do outro, e seguir? Eu não entendia. Hoje eu falo da risada, mas é desesperador. Eu falei, se for isso, eu vou fazer. Eu vou entregar tudo. De certa forma, eu comecei a desconstruir, mas não foi por isso que eu desconstruí a minha empresa. Mas eu realmente cheguei num nível, e isso bateu muito na minha cara, quando eu comprei o meu primeiro carro no Pix. Não meu primeiro carro, que eu já tive outros, né? Mas foi o primeiro carro que eu comprei no Pix. E foi uma Hilux. E essa Hilux, pra quem é do interior, gente, vocês pensam, cara, Hilux é um puta carrão, velho. Você anda de Hilux aí e parece que você tem mais do que você tem. Fazendeiro, né? Vai saber, mexe com venda de shampoo. Ó, doideira, né? E a minha era toda equipadona, tinha, sei lá, mais de 30 mil de acessório. Coisa linda. Fino. Boa de ano, só tinha carro mais velho. Sabe quando você quer carro bom, mas daí você tem que comprar lá 10 anos já de carreira? Então, eu só fazia isso. Aí peguei a caminhonete novinha, tal, e comprei no Pix, cara. 2 semanas, fiquei muito feliz, é óbvio, né? Eu moro no Indaiá, no primeiro dia eu andava no meio dos lotes com ela, porque ela era toda preparada pra rally, pra essas coisas, ela andava no meio dos lotes, segurança foram atrás de mim, falou, tá louco, senhora. Eu tava realmente como se fosse uma criança com um brinquedo na mão. Gente, juro pra vocês, durou 2 semanas. Uma semana, na verdade, que a outra semana eu já comecei a detectar que passou a febre, passou a emoção. Eu entrei dentro tava chegando no clube de tiro, parei na garagem e fiquei pensando, aí do nada deu um estralo na minha cabeça e fiquei pensando assim, cadê aquela sensação gostosa de estar dentro desse carro? Cadê aquela festa, aquela energia toda? Eu sonhei por tanto tempo pra essa parada acontecer. O que porra tá acontecendo aqui? Desculpa, YouTube. Eu não entendia. Aí eu falei assim, não faz sentido eu querer uma Dodge Ram agora. Eu não quero a Dodge Ram, de fato. É óbvio que é massa, né? Mas, de fato, eu não queria ela. Eu só queria comemorar mais, porque aquilo eu queria tanto, durante tanto tempo. E aquilo já não significava mais nada pra mim. Quando a Bruna chegava com a caminhonete em casa, ou saía, eu olhava ela e falava assim, nossa, que caminhonete massa. Eu entrava dentro dela, qualquer carro, podia ser um Celta. Eu perdi o encanto. E aí eu entendi que eu falei assim, cara, e aí? Vou ter que ficar dobrando a aposta toda vez? Agora é Hilux, daqui a pouco tem que ser Dodge Ram. Agora eu moro no Indaiá. Eu moro no Indaiá, que é um lugar calmo, que eu adoro lugar assim. Eu tinha galinha em casa até pouco tempo que morreu tudo. Minha filha, ela brinca, joga as galinhas pra cima, as galinhas não aguentou. E aí o que acontece? Eu gosto disso, de alimentar os passarinhos cedo, de como se fosse sítio mesmo. Só como minha vida é bem urbana, eu não posso ficar muito longe da cidade. Então o Indaiá fechou a conta. Falei, poxa, tranquilo, não tem barulho, não tem nada lá, maravilhoso. E aí do nada olhei, aí eu vi que não era só a caminhonete, a casa também. Cara, eu mexi numa casa alugada. Mexi numa casa alugada para deixar do meu jeito. Eu fiz cerca lá na frente, fiz jardim, fiz tudo. A casa tá, vixe. Se eu tivesse comprado e fosse vender agora, valia o dobro. Só que eu simplesmente olhei e falei assim, cara, por que eu não tô mais na febre da casa também? Olha pra você ver, essa febre toda me fez até reformar uma casa alugada só pra eu ficar bem ali dentro. Massa isso.
Se você tem casa alugada e está com medo de reformar, você sabe que você tem a necessidade, às vezes está com vazamento de água lá, você não quer porque você quer que o cara da casa conserte. Gente, gasta dinheiro, é seu ninho, é seu lar. É ali que você recupera as energias, é ali que você descansa, é ali que você se conecta, é ali que Deus está com a sua família. Não interessa se é alugado, se é seu, se é próprio, precisa estar bom. Fica vivendo que nem um bobo na casa, destruído, e depois quer pagar de gatão na rua. O que adianta? A conexão sua, o seu lazer, o seu descanso está corrompido e você está querendo pagar de bonito na rua. Não compensa. Eu entendendo isso, eu fiz isso na casa. Só que chegou um momento que eu falei assim, e aí? Será que eu vou precisar de uma casa maior? Será que eu vou ter que pular a pista aqui? Eu vou lá pro Ípica? Mas eu não quero. Eu simplesmente olhei e falei assim, cara, eu tô cansado. Eu queria ter um outro significado. Porque eu simplesmente entendi que até então o que me movia, o significado era ter renda. E aquilo ali tinha morrido ali. Eu falei assim, cara, não é mais. Não dá mais não. Então basicamente é isso que eu fiz. E foi por entender e me dar desespero. Eu não sabia o que estava de errado. Eu me conectei mais com Deus e Deus foi mostrando para mim os pontos. Eu lembro que eu te falei que eu sempre busquei Deus porque eu não tinha muita referência. E aí, nesse buscar a Deus na minha infância, adolescência, seja lá o que for, e essa parada de ir para as igrejas também, hoje eu sou católico tudo e tal, não tenho nada contra a igreja, tá, gente? Mas eu já fui em várias igrejas e voltava com mais dúvidas, só isso. O que eu estava buscando é realmente como eu ter intimidade com Deus, relacionamento com Deus. Porque se de fato ele é a fonte, né? Jesus veio falar sobre isso, então tem que ter um jeito de se conectar com ele de fato. E eu queria fazer isso. Na igreja eu não conseguia. Ou eu estava com sono, ou eu estava, quando eu era criança, eu estava com medo, porque o pastor, tudo falava que eu ia para o inferno, porque, enfim, um tanto de coisa que ele falava que era errado, enfim. Eu não tinha maturidade ainda para o negócio. Só que essa parada de buscar Deus sozinho na minha infância fez com que eu criasse um personagem na minha mente, como se ele fosse meu melhor amigo ou amigo imaginário, onde eu comecei a me relacionar com ele desse jeito. Isso foi maravilhoso. Eu nem sabia o que eu estava começando ali. Porque foi nesse momento de aperto que eu simplesmente olhei que estava tudo certo em casa. A minha esposa estava ali, nunca desistiu de mim, mas hoje a gente tinha condições financeiras. Eu e ela já conversou várias vezes sobre voltar a sorrir. De fato, porque a gente sorria, a gente saía, mas não era igual antes. Era tudo pesado, a cabeça estava sempre conturbada, preocupado. Quando você faz um negócio que você movimenta 1 milhão por mês, é tanta gente. É o Lula, é funcionário, é todo mundo. Cara, acontece uma notícia lá, você fica desesperado, porque dependendo da situação, na internet, um imposto que muda, um DIFAL que na minha época estava agora paga, agora não paga, agora não sei o que, mete caneta ali, lá, não sei o que, Bolsonaro. Cara, cada negócio desse deixava você inquieto, porque poderia derrubar o meu negócio. Então você não tinha paz. Eu falava direto para minha esposa que tudo que eu queria era voltar a sorrir de forma genuína, de forma verdadeira, não forçada. Eu queria voltar a me sentir bem dentro de casa. E em desespero eu fiz a oração mais sincera da minha vida. Hoje cedo a gente estava falando sobre isso. Eu simplesmente cheguei para Deus e falei assim, Deus, eu não sei se tem a ver com o jovem rico, se eu preciso abrir mão disso que eu construí, mas eu tenho noção que eu só construí tudo isso foi desse jeito, nessa sinergia, nessa velocidade, tanto dinheiro. Porque na boa, gente, quando eu comecei a empresa, eu tinha o sonho de fazer 20 vendas por mês. Por dia. Eu falava com minha esposa, eu falava com o Paulo na época, eu falei, Paulo, se a gente fizer 20 vendas por dia, a gente estourou no norte. Isso dava, sei lá, uns 5 mil reais de faturamento dia. Pô, você ter 5 mil reais de faturamento dia é massa, não é não? Fala aí. Com uns 30% de lucro. Pensa que delícia. A gente chegou a ter mais de 1.000 vendas no dia. Uma promoção da Shopee, com o Mercado Livre, doideira. De caixa de você perdesse no meio das caixas. Assim, caminhão de encher caminhão de venda. Só que era tão massa nesse começo, que era 20 vendas, vamos na 20 vendas. Depois da 20 vendas, vamos na 40 vendas, vamos na 200 vendas, vamos na 1.000 vendas, seja lá o que for. Eu falava com minha esposa. Direto eu falava para ela, todo mundo achava que eu era louco. Eu falei assim, a minha meta é 10 milhões de faturamento por mês. Ela falou, mas como é que nós vamos chegar nisso? Eu falei, não sei, mas eu conquistei 1 milhão, eu também não sabia que eu ia chegar. Vamos para cima. Primeiro é o mais difícil, né? O segundo é inevitável. Exatamente. Então vamos para cima, vamos fazer os 10 milhões? Vamos. E eu fiquei nessa. E foi tudo dando errado. É sempre assim, a gente tem a percepção que do nada as coisas dão errado na nossa vida. Gente, não é. Eu falo por experiência própria. Sempre dá errado.
Não é que do nada as coisas dão errado na sua vida. Vai muito da sua frequência. Vai muito do quanto você está bem. Lembra do lutador que eu acabei de falar para vocês? Do tanto que ele aguenta apanhar e ficar em pé? Quando pesa e você acha que está tudo dando errado para você, é porque talvez você só está cansado. E quem está cansado descansa, não desiste. É clichê pra caramba falar isso, porque tá na internet, um monte de gente falando. Mas eu soube o significado disso de fato. Eu parei de sonhar com os 10 milhões, eu não entendi nessa época o que estava acontecendo. Eu simplesmente falei assim, sabe quando você desanima? Eu falei assim, realmente, não dá. Tá tudo bagunçado. E tava, tá? Jesus amado. Eu queria não, né? Graças a Deus eu passei por isso, mas se fosse antes, se fosse no ano passado, eu queria pegar o pessoal da contabilidade aqui, soltar as informações tudo na mão deles, para eles terem noção do que Deus fez. Porque não era nem eu, porque eu não tinha estrutura, basicamente, para faturar R$ 1 milhão por mês. Eu devo ter pago, sei lá, 1,5 milhão ou mais só de imposto atrasado com juros e multa. Por não saber o que estava fazendo direito. E vai, tira nota e vai, manda para o Brasil inteiro. Eu virei um dos maiores franqueados da Trans, Brasil. De faturamento, a gente fazia uns boletinhos, pedidinho de 800 mil cada boletinho. Às vezes tinha que comprar mais de uma vez por mês. Do nada. Um rapazinho ali do Jardim Brasil, ali, ó, foi criado no meio da droga. Sem estrutura nenhuma. Cara, isso tudo me impactava e falava assim, 10 mil, cara. Se assim, eu já cheguei, vixe, eu não sabia que eu ia chegar em lugar nenhum, já cheguei aqui, agora 10 milhões, tchau, bora. Do nada, gente. Eu comecei a ver as coisas diferentes. Realmente tudo desorganizado, não sei o que da tal. Se eu tivesse visto isso com 100 mil, não teria ido para 1 milhão. Porque realmente eu precisava de organização desde o começo. Eu comecei muita coisa errada, já no início. Tem gente que... Deixa eu só cortar aqui rapidinho, só para responder. Às vezes eu escuto essa pergunta aqui dentro do JEB. As pessoas procurando saber o que precisa fazer, um jeito diferente, a cereja do bolo. Você já está falando, pessoal, sobre cereja do bolo aí. Você tem que ter o bolo primeiro, para depois você pôr a cereja em cima. Você vai fazer o que com a cereja? Se você não tem o bolo. Então tem gente que fica atrás do, nossa, eu preciso de algo, eu preciso fazer tal coisa. Gente, na boa. Tem coisa que você precisa fazer que você não está fazendo, você está querendo arrumar rolo para a cabeça. Eu comecei errado muitas coisas que eu não sabia, porque não tinha vivência, não tinha experiência. E mesmo errado eu consegui faturar 1 milhão por mês. Esse é o poder da internet, não é o poder do Miguel. Porque eu não fiz nada demais.